Do zero aos recursos, uma aula por vez. Meu nome é Ricardo Bessas e aqui nós vamos explicar o direito processual penal sem complicação. A aula de hoje, pessoal, aula 2 do módulo 1, ainda tratando da parte introdutória do direito processual penal, nós vamos falar sobre lei processual penal no espaço, no território, onde que o direito processual penal brasileiro é aplicado. E o dispositivo que regulamenta essa questão do direito processual penal no espaço é o artigo 1º do Código de Processo Penal. E o Código de Processo Penal, no seu artigo 1º, prevê o seguinte: no território nacional, nós vamos aplicar as regras processuais penais nacionais. Simples e fácil. Então, de um ponto de vista jurídico, fazendo um exemplo do que nós estamos falando, um juiz que está julgando um infrator em determinada comarca, logicamente, ele vai observar as regras processuais penais brasileiras. Ah, Ricardo, mas se o juiz lá dos Estados Unidos pedir para realizar um ato processual aqui no Brasil, ou o juiz lá da França pedir para realizar um ato processual penal aqui no Brasil, o ato processual penal que foi pedido pelo exterior para ser realizado no território nacional, em regra, vai seguir as regras processuais penais brasileiras. Por quê? Porque aqui nós vamos aplicar o artigo 1º, que é o princípio da territorialidade, também chamado de lex fori. O que se realiza no território nacional, em relação a atos processuais penais, segue-se as leis processuais penais brasileiras. Então, vamos dar um exemplo, né? Se o Estado americano, ou se a França, ou se a Espanha, pede para se interrogar num processo que tramita lá uma pessoa que está residindo aqui no Brasil, mas que praticou o crime lá, e fala o seguinte: Brasil, você vai interrogar essa pessoa, e essa pessoa, se porventura ela não quiser falar sobre o crime, essa pessoa que está sendo processada aqui nos Estados Unidos ou aqui na França, Brasil, você tem que prender ela imediatamente, porque ela vai praticar crime. Quando esse documento chegar aqui no Brasil, o Brasil vai realizar o interrogatório, porque isso é um procedimento que se faz entre países, que nós chamamos de carta rogatória, que é a realização de um ato processual de um país em outro país, só que o Brasil não vai poder prender a pessoa, se a pessoa não quiser falar. Por quê? Porque no Brasil nós temos um princípio: ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo, e também que aquele que está sendo processado tem o direito ao silêncio. Então, como aqui é direito fundamental o direito ao silêncio de quem está sendo processado, aquela orientação do país estrangeiro de se prender quem for interrogado, que é o infrator, e não quiser falar, não pode se aplicar no território nacional, em razão do princípio da territorialidade, também chamado de lex fori. Por quê? Porque no território brasileiro, os atos processuais, ainda de que processo no estrangeiro, vão seguir as regras processuais penais nacionais, regras processuais penais brasileiras. Ah, Ricardo, mas em situação nenhuma eu posso seguir o que está no estrangeiro? Posso. Desde que haja, por previsão no inciso 1º do artigo 1º, que é uma ressalva, desde que haja um acordo de cooperação jurídica entre os países e desde que aquilo que seja pedido pelo estrangeiro não viole regras processuais penais brasileiras. Então, se o país estrangeiro solicitar que se realize determinada providência que não viole o direito nacional, aí sim nós poderemos aplicar uma regra processual penal estrangeira. Então, o princípio da territorialidade não é absoluto, ele é relativo, mas ele coloca uma condicionante de que aquilo que foi pedido pelo Estado estrangeiro em relação ao ato processual que vai ser realizado não viole, não contrarie, não entre em conflito com regras processuais penais brasileiras. Aí eu dou um exemplo. Os Estados Unidos pediu que se ouça alguém aqui sob juramento, uma testemunha. No Brasil não tem juramento. A única coisa que tem no Brasil em relação à testemunha é de o juiz adverti-la que ela tem a obrigação de dizer a verdade sob pena de crime de falso testemunho. Mas ela não jura, a pessoa, ela não faz o juramento que tem de falar a verdade. E os Estados Unidos pedem
Ó, quando for ouvir essa testemunha no Brasil, que ela faça o juramento de dizer a verdade. Podemos aplicar essa situação? Podemos. Por quê? Porque o juramento da testemunha, que na verdade, se fosse aqui no Brasil todo ato processual, ela seria só advertida, mas aqui ela vai prestar o depoimento sob juramento a pedido dos Estados Unidos, não entra em conflito com regras processuais penais nacionais. Ela é só, o ato processual é somente complementado sem violar o direito processual penal brasileiro. Entenderam? Resumindo então, lei processual penal no espaço. Regra, aplicamos o direito, aquilo que tramita no território nacional, no território brasileiro, se aplica às regras processuais penais brasileiras. Salvo se houver acordo de cooperação jurídica internacional entre estados. Aí eu posso aplicar regras processuais penais estrangeiras no território brasileiro, desde que não contrarie, não entre em conflito com o que está previsto no direito processual penal brasileiro. Com base em que eu afirmo essas disposições? Artigo 1º do Código de Processo Penal, que pode ser sintetizado no princípio da territorialidade ou no princípio também chamado de lex fori. Gostaram, pessoal? Isso é lei processual basicamente no espaço. Isso é basicamente lei processual penal no espaço. E toda vez que eu lembrar lei processual penal no espaço, tem que lembrar do artigo 1º do Código de Processo Penal, tem que lembrar do princípio da territorialidade e tem que lembrar do princípio da lex fori, lei do foro ou lei do país, que no caso vai ser o Estado brasileiro. Gostaram da aula? Então isso é lei processual penal no espaço. Lembrando que, se você quer complementar o seu estudo, vou deixar aqui na descrição um material em PDF que vai constar todas essas situações jurídicas que nós acabamos de abordar. E lembro ainda que a nossa próxima aula nós vamos tratar sobre lei processual penal no tempo, artigo 2º do Código de Processo Penal, chamado tempus rege acto, o tempo rege o ato. Até o nosso próximo encontro.